O Esquadrão Suicida é o mais novo filme da nova leva de filmes da DC Universe, sendo uma leve sequência e também leve reboot da primeira tentativa de fazer um filme do Esquadrão Suicida, sendo agora escrito e dirigido pelo maravilhoso gênio deturpado James Gunn, sobre a mais nova equipe de vilões fundada pela Amanda Waller, que foram contratados para ir para uma ilha remota carregada de inimigos do estado, Corto Maltese, onde eles devem parar o ditador desse povo de criar uma arma com potencial de destruição mundial. Não preciso ir muito longe para dizer o quão animado eu estava para assistir Esquadrão Suicida, mas eu mantive minhas expectativas obviamente temperadas para evitar qualquer decepção, porque, bom, filmes de super-herói hoje não são mais uma garantia de acerto, né? Mas ainda estava incrivelmente animado porque eu sou um gigante fã de James Gunn, mesmo antes dele ter feito Guardiões da Galáxia. Filmes como Slifer ou Super são demonstrações do quão perturbado e doido esse cara consegue ser quando é se dado a devida liberdade. Por mais que eu ame ambos os filmes dos Guardiões da Galáxia, sendo até o volume 2 um dos meus filmes de heróis favoritos, nunca vimos real como seria James Gunn com total liberdade criativa fazendo um filme de super-herói nos tempos atuais. E o que me apoiou nessa minha animação é o estado atual dos filmes da DC, porque a DC teve um começo extremamente turbulento. Seja você um enorme fã da forma que Zack Snyder estava liderando esse universo ou não, só tivemos filmes divisórios. Até a Mulher Maravilha não teve um filme que teve qualquer tipo de consenso geral. Era metade odiando do fundo do coração, falando que a DC estava enchendo a lista de piores filmes de heróis com esses filmes, ou era outra metade falando que Zack Snyder era um deus cinematográfico mal incompreendido e seus filmes eram puras obras de arte. Eu infelizmente fico um pouco mais do lado do odiando. O único que eu realmente amava era o Homem de Aço, mas de resto só desastre. E o primeiro Esquadrão Suicida não foi diferente. A tomada de David Ayer foi um desastre porque foi destruído completamente pela produção e o estúdio de montagem. É um filme que quase deixa de ser um filme do qual bugado é sua montagem. Mas hoje a DC parece que aprendeu, deixando diretores fazerem o que quiserem, sem se preocupar se seus filmes possuem coerência entre cada um, sem se preocupar com o universo compartilhado. Agora teremos só filmes contidos, e por conta disso tivemos fantásticos acertos, como a Liga da Justiça do Zack Snyder, ótimos filmes como Aquaman do James Wan, Shazam do David F. Sandberg, Joker do Todd Phillips, e até pequenos acertos como Birds of Prey da Cathy Yan, e infelizmente nesse meio existiu Mulher Maravilha 2. Mas no geral, são filmes que, independente de sua qualidade, qualquer acerto ou erro vinha do cineasta e não do estúdio. E fico muito feliz, na verdade eu fico extremamente feliz, na verdade eu fico extasiado e pirado de animação em dizer que James Gunn é um gênio doido, um monstro dos filmes de super-herói, porque o Esquadrão Suicida dele é um dos melhores filmes de super-heróis em muitos e muitos anos, e o melhor filme da DC Universe desde a trilogia do Christopher Nolan. E eu consigo dizer alto, claro e te dando total certeza que não há nenhuma ansiedade ou hype pesando nos meus sentimentos sobre o filme, porque desde o seu lançamento eu já assisti 2 vezes e estou indo para uma terceira sem hesitar. O Esquadrão Suicida é uma experiência extremamente bem-humorada e estupidamente sanguinolenta, onde vemos James Gunn completamente livre no setor criativo de sua história, onde ele pode colocar quem ele quiser na história, fazer o que quiser com a história e matar quem e quantos ele quiser no desenrolar da história. Durante as 2 horas e 10 de filme, eu dei risadas absurdamente altas, eu fiquei extasiado na beira do assento, eu fiquei em choque com algumas cenas e da violência inserida no filme, e no geral, me senti dentro de uma experiência única blockbuster que eu sei que nunca esquecerei ao longo dos anos. Um dos maiores problemas do primeiro Esquadrão Suicida é que,
A forma que foi apresentado todos os seus personagens pareceu um tanto confuso e bagunçado. Foi gasto um tempo muito inútil tentando estabelecer cada um separadamente com backstory ou flashback, para aprendermos sobre eles, mas na narrativa central parece que aprendemos absolutamente nada, porque na hora que estamos no presente com eles, não há qualquer desenvolvimento dos personagens e eles não possuem gravidade nenhuma, seja individualmente ou na dinâmica com o grupo. Qualquer positivo que vinha deles era completamente encostado na fantástica performance de boa parte do elenco, não do roteiro em si. E James Gunn fez exatamente o contrário com todos os personagens do Esquadrão Suicida. Não apenas temos retorno de alguns dos personagens do filme anterior, como temos uma porrada de novos personagens que irão carregar a história e estar na dianteira da narrativa. Mas, ao invés de encher a gente de flashbacks de início, toda a caracterização dos personagens vem da trama principal, na interação que todos possuem um com o outro, na dinâmica do grupo e como cada personalidade distintiva reage com cada um dos integrantes. E eu já foco bastante nisso agora porque é onde está o coração do filme, dentro dos personagens. Porque a história é relativamente simples e no bom sentido, é só o Esquadrão Suicida dentro de uma missão perigosa e ilegal para o governo dos Estados Unidos, que só um grupo de vilões descartáveis poderiam executar. Então vai ter muito tiroteio, muita cabeça voando e coisas bizarras que vão aparecendo ao longo da trama. Então passamos todo o tempo do filme com os personagens interagindo uns com os outros, com o relacionamento entre eles, os diálogos que eles possuem uns com os outros, e se isso não funcionasse, o filme não funcionaria de forma alguma, porque toda experiência se encosta no carisma bem definido de cada um, e isso vem da genialidade do roteiro de James Gunn, onde ele sabe criar personagens que, apesar da bizarrice e do humor que vem dos poderes da história por trás de cada um, todos são humanos e nenhum deles existem só para ser uma piada. Não existe um alívio cômico na história. Não existe aquele personagem que está lá só para ser a piada do grupo. Até o personagem mais ridículo e patético de todos, como Polka Dot Man, que é um sociopata freudiano depressivo que atira bolinhas coloridas multidimensionais que derrete inimigos, ele é um personagem bem escrito e bem definido, que possui arcos dentro da narrativa e que aprendemos a adorá-lo. E isso são coisas que vimos que James Gunn aprendeu fazendo Guardiões da Galáxia, que são filmes lindamente bem-humorados, mas ninguém lá é uma piada. Na hora que o filme precisa ser dramático e sério, ninguém vai quebrar o clima soltando alguma piada idiota, porque eles são seres vivos racionais. Mas, claro, apesar de tudo isso, Esquadrão Suicida é sim um filme de comédia e ação, e a comédia toma boa parte da dianteira da narrativa, e fazia muito tempo que eu não dava gargalhadas altas assistindo um filme. E eu sei que isso vem do meu senso de humor sombrio, que adora humor e piadas sádicas e violentas, mas eu achei incrível que no estado atual de filmes de heróis e blockbuster no geral, um diretor como James Gunn teve a liberdade de fazer piadas e colocar coisas no filme que são completamente politicamente incorretos e sadicamente perturbadores, principalmente nos primeiros 15 minutos de filme. Eu fiquei em completo choque do que aconteceu. Eu fiquei completamente... What? Eu não acreditava nos meus olhos que James Gunn fez o que fez, e o que me conquistou e me agarrou muito rápido. Mas, obviamente, nem toda piada funciona. Mas isso é extremamente comum em comédia. O que importa é como as piadas são entregues. E mesmo quando você não dá risada, você se diverte à beça do quão divertido cada personagem é. Porque todo o elenco está simplesmente incrível. Não tem um elo fraco nesse filme. Idris Elba está, como sempre, fantástico. John Cena é um ladrão de cena, eu adorei o Peacemaker. Stallone como King Shark é tão adorável e engraçado demais. E se você já amava a Harley Quinn, esse filme vai colocar ela no pedestal de personagens de filmes de heróis. Toda cena que tem ela é puro ouro. Margot Robbie é uma deusa e somos meros mortais que devemos louvá-la. Ela desapareceu no personagem
personagem, e James Gunn soube aproveitar bem cada gota de insanidade que ela possui. E no geral todos estavam fantásticos, eu demoraria um ano para elogiar cada ator incrível desse elenco. Mas o real destaque desse filme foi a Daniela Melchior como a Ratcatcher 2. Ela é o coração inteiro desse filme. Toda vez que a história precisa puxar um pouco o freio na comédia e na ação frenética e deixar um pouco de drama e coração permear a história, ela é a que carrega toda a gravidade emocional do filme. E ela é a melhor personagem e a melhor atriz do filme inteiro. Eu realmente me apaixonei pela sua performance. Ela é uma personagem tão adorável, tão querida e tão humana. Ela é o raio de luz honesto e inocente no meio de tanto personagem perturbado, e ela trouxe o contrapeso necessário para que o filme não pareça ser tão cruel e violento ao ponto de excessividade. E eu quero ver mais filmes com ela e a personagem. Nas 2 vezes que assisti, a personagem cresce cada vez mais no meu coração. Sério, eu conseguiria passar boas horas falando do quão fantástico esse filme é, mas sem ir muito longe, eu só quero dizer que Esquadrão Suicida é o melhor filme de super-herói que vi em muito tempo. Pra mim, ele rivaliza os melhores filmes da Marvel como Guerra Infinita ou Guerra Civil. E eu acho que vai demorar um bom tempo que tenhamos um filme de super-herói tão fantástico quanto esse. É uma clara demonstração que precisamos abandonar um pouco a ideia de ter filmes em um universo compartilhado e apenas deixar cineastas contarem a história que quiserem. Não importa o quão doido, o quão violento, o quão perturbador seja, deixa a mente de um gênio como um James Gunn na solta, que teremos fantásticas artes saindo dela. E sinceramente, eu não tenho nada de ruim pra falar desse filme. Eu vi 2 vezes caçando problemas e não achei. Então vai ser o primeiro filme de todo o ano que receberá a nota máxima de 5 de 5. Eu sei, eu também estou chocado, mas as coisas são como são, e James Gunn se provou que é um dos melhores diretores e roteiristas trabalhando hoje, um dos maiores gênios que o setor blockbuster possui hoje, e esse filme verei ainda umas boas vezes até começar a pensar em me enjoar. Então é isso, pessoal, nos siga nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever, e como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.